Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. O episódio de hoje é para aquela pessoa que sente que precisa ter mais autoconfiança. Se você é uma pessoa que costuma dizer frases do tipo: eu não sou boa o suficiente, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu não estou preparada, isso não é para mim, eu não sou boa o bastante para ocupar um cargo de gerência, eu não sou inteligente o suficiente para passar em um concurso público. Se você costuma dizer ou pensar frases desse tipo, fica por aqui, porque hoje eu vou trazer para você 5 estratégias para que você desenvolva a sua autoconfiança. Vamos começar? Na verdade, antes de começar com a primeira estratégia, eu quero te explicar o que é autoconfiança. Eu sei que você pode entrar no Google, procurar em qualquer dicionário e vai achar várias definições. Mas basta que você saiba que uma pessoa que tem autoconfiança é aquela pessoa que confia nas habilidades que tem e ela não permite que ninguém diga o contrário. Para mim, um dos melhores exemplos sobre uma pessoa que tem autoconfiança é o da Madame Walker. Não sei se você já ouviu falar dela, mas a Madame Walker foi a primeira milionária negra dos Estados Unidos e que enriqueceu por conta própria. Ela começou a criar produtos para cabelo especializados em mulheres negras. E o que ela mais precisou enfrentar ao longo de toda a trajetória dela foram pessoas dizendo para ela que era impossível, que não daria certo, que ela não era capaz. Ela foi a primeira pessoa que acreditou no sonho dela, nas habilidades que ela tinha, e ela conseguiu. Então, autoconfiança é isso, é você sentir que você é capaz e não permitir que as outras pessoas digam para você que você não é, ok? Agora sim, vamos lá. A primeira das 5 estratégias para que você desenvolva mais autoconfiança é reduzir as suas fontes de ansiedade. Eu sei que você vai pensar assim: Mari, eu sei que eu preciso ser menos ansiosa, eu sei que eu preciso ser menos ansioso, mas como que eu faço isso? Olha, eu sei que existem diversas formas para que você reduza a sua ansiedade que acaba com a sua autoconfiança, mas você pode começar com uma coisa simples, que é se importando apenas com aquilo que está no seu controle. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes a gente gasta uma energia gigante se preocupando com aquelas coisas que a gente não pode controlar. Um exemplo que é muito comum na minha rotina, eu atendo muitas pessoas que fazem concursos públicos e elas relatam para mim que elas ficam muito ansiosas porque elas estão preocupadas com o dia da prova. Se vai ter sol, se vai chover, se a banca vai cobrar isso, se a banca vai cobrar aquilo, se a prova vai ser adiada, se a prova vai ser cancelada. Elas ficam pensando em todas aquelas coisas que elas não têm um poder e elas deixam de se preocupar com aquilo que é mais importante, que é focar no estudo, na qualidade do estudo. Um outro caso que acontece muito quando eu estou atendendo as pessoas nessas sessões de autoconhecimento, e as pessoas relatam para mim o seguinte: Mari, eu gostaria muito de aparecer nas redes sociais, mas eu tenho muito medo do julgamento das pessoas, eu tenho vergonha, não sei o que as pessoas vão pensar. Olha, eu tenho uma coisa para te dizer, você não tem controle sobre o que as pessoas vão achar, então por que perder tempo pensando no que as pessoas vão achar do que você vai fazer? Simplesmente se preocupe em se profissionalizar cada vez mais, em se aprofundar na sua área de conhecimento, a se preparar para estar ali em frente às pessoas. É só isso que está no seu controle. Então, a primeira estratégia para você começar a ter mais autoconfiança é reduzir as suas fontes de ansiedade, começando por se preocupar apenas com aquilo que está no seu controle. Se você inclusive quiser se aprofundar mais nesse tema, eu sugiro a leitura de um livro que se chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. O autor, ele aborda lá o círculo de influência, o círculo de preocupação, e vai ficar bem fácil para você entender sobre esses conceitos. Mas por hora é suficiente que você saiba que você concentrar os seus esforços, concentrar o seu foco naquilo que você tem poder de escolha, naquilo que você pode influenciar, vai te ajudar a ficar menos ansiosa, menos ansioso e com isso vai te tornar mais autoconfiante. E agora, número 2. A segunda forma de você se tornar uma pessoa com mais confiança em si é você não focar tanto no passado, é focar mais no presente. Eu não estou dizendo aqui para você esquecer o seu passado. Estou dizendo para você focar no seu presente e usar o seu passado apenas como uma fonte de aprendizado. Quando a gente fala sobre autoconfiança, uma coisa que pode acabar com ela é a gente pensar em todas as vezes que a gente tentou alguma coisa no passado e que acabou não tendo o resultado que a gente esperava.
O ideal é a gente inverter essa lógica. Você usar as coisas que aconteceram com você, mas que foram bacanas, para você ir resgatando aqueles sentimentos de confiança que você tem. Como que você pode fazer isso? É bem simples. Se você puder aí, enquanto você está me vendo, é fechar os seus olhos e pensar naquelas realizações que você já alcançou. Você pode pensar, por exemplo, no dia em que você conseguiu o emprego que você esperava, no dia em que você conseguiu entregar a sua monografia da faculdade, no dia em que você foi aprovado na faculdade, naquele dia em que você tinha uma lista gigante de tarefas e você conseguiu cumprir todas elas, num dia de chuva que você estava com preguiça de ir para a academia, mas ainda assim foi lá e realizou, no dia em que você finalmente conseguiu dizer um não para alguém e que representou um sim para você, no dia em que você conseguiu fazer a sua primeira venda, enfim, vai pensando com seus olhos fechados em todas as coisas bacanas que você conseguiu realizar. Depois, se você puder, escreva essas realizações. Eu já mencionei em situações anteriores que no meu caso, quando eu comecei a pensar nisso, eu não fiz somente uma lista no papel. Eu resolvi escrever numa cartolina gigante, que até hoje está no meu quarto. Coloquei todas as conquistas que eu tinha realizado, começando lá do ensino médio. Então, desde a minha aprovação num concurso de bolsas escolares para uma escola da cidade vizinha, até aprovações em concursos, enfim, até o dia em que eu consegui admitir que eu precisava conversar com uma psicóloga porque eu queria controlar muitas situações. Várias coisas que me exigiram coragem, que me exigiram confiança em mim mesma, nas minhas habilidades. Então faça isso, porque o objetivo dessa atividade, de pensar nas coisas que você realizou no seu passado e que foram positivas e escrevê-las, é provar para você mesmo o quanto você é capaz, ok? E agora, a estratégia número 3 é cultivar a sensação de dever cumprido. E por que fazer isso? Porque a cada vez que a gente começa e termina uma tarefa, a gente vai dizendo para o nosso cérebro, ó, tá vendo como eu sou capaz? E isso vai te dando mais confiança para usar cada vez mais e estabelecer metas cada vez mais desafiadoras para você. E isso você pode começar a fazer de uma forma bem simples, que é justamente estabelecendo as suas metas diárias ou semanais de uma forma que desafie você, que te tire da zona de conforto, mas que seja viável para que você possa cumpri-las. Eu vou usar novamente aqui o exemplo do pessoal que faz concurso, porque é uma realidade muito presente na minha vida. Como eu fui concurseira por muitos anos e eu fui aprovada em vários concursos, hoje, muita gente que está ainda nessa jornada vem conversar comigo para me pedir um tipo de auxílio, um tipo de conselho. E o que acontece de uma forma muito frequente com essas pessoas que são concurseiras? Elas dizem assim para mim, Mari, eu não consigo cumprir o meu planejamento de estudos. Você pode me ajudar? Antes de ajudar de fato essa pessoa a refazer esse cronograma de estudos, eu pergunto para ela como que ela elaborou esse planejamento. Porque o que acontece com bastante frequência? O concurseiro, ele olha lá aquela planilha maravilhosa de atividades e quer cumprir, mas sem pensar nas tarefas do dia a dia dele que ele não pode dispensar. Tarefas inclusive como dormir, comer e ter um tempo com a família. O que acontece é, a pessoa quer encaixar uma meta, um objetivo que não está adequado à realidade dela no momento. O que acontece? Ela não consegue cumprir, ela vai ficando desanimada, vai ficando desmotivada e acaba achando que às vezes a aprovação numa prova nem é para ela, simplesmente porque a meta não está ajustada à realidade daquela pessoa e com isso ela não consegue ter aquela sensação de dever cumprido e aí não se acha capaz. E aí acaba com a autoconfiança dela. Então, a terceira forma é desenvolver essa sensação de dever cumprido, começando pelo estabelecimento de metas diárias, semanais, mensais, que te desafiem, mas que ao mesmo tempo sejam realistas para você, ok? E a quarta estratégia, a quarta forma de você desenvolver a sua autoconfiança é normalizar o fracasso. Sabe por quê? Se existe uma verdade da nossa realidade humana, é que a gente vai errar, a gente vai fracassar. Eu mesma, gravando esse vídeo, gravando o podcast, já errei várias vezes. Vocês podem perguntar para a Paty, que é a minha amiga que edita esses vídeos, e ela vai confirmar para vocês por quantas vezes eu comecei a gravar só essa parte aqui. E quando eu falo dos concursos, por exemplo, eu fiz vários concursos, eu fui aprovada em muitos. Mas não me perguntem por quantas vezes eu fui rejeitada, por quantas vezes eu pensei que nem era para mim, pela quantidade de reprovações que eu tive. Então, uma forma de a gente se manter autoconfiante é normalizar o fracasso. Deixar de encarar o fracasso como uma coisa só nossa. Não, todo mundo fracassa em algum momento.
E a partir do instante em que você começa a aceitar que isso pode acontecer, que você pode fracassar por mais que você se esforce, por mais que você se dedique, você passa a dar um novo significado para essa situação. E quando isso acontecer, você vai passar a encarar essa situação de uma forma mais amorosa, não deixando o erro te paralisar, te estagnar, mas pelo contrário, observando o erro como uma forma de correção, como uma forma de tentar uma nova estratégia, como uma forma de aprendizado, ok? Agora, a quinta estratégia para você desenvolver a sua autoconfiança. Essa, para mim, é uma das mais importantes, porque ela não serve só para a gente se tornar mais autoconfiante. Ela serve para várias situações e em todos os meus atendimentos, de uma forma ou outra, eu acabo tocando nesse assunto. Eu estou falando sobre se afastar daquelas pessoas que minam a sua autoconfiança. São aquelas pessoas que dizem que isso ou aquilo não é para você, que você não leva jeito, que você é nova demais, que você é velha demais, que todo mundo que tenta isso não consegue, que você vai começar e não vai terminar. E o pior é que muitas vezes essas pessoas que minam a sua autoconfiança, elas têm uma intenção boa. Às vezes a intenção da pessoa é justamente evitar que você tenha que enfrentar desafios que podem ser duros, difíceis demais. Mas o que a gente precisa ter bem claro? Nós não podemos aceitar o limite das outras pessoas como os nossos limites. Eu sempre converso isso com o pessoal dos concursos, por exemplo. Às vezes é uma mulher que o marido diz que ela não vai ser aprovada. Às vezes é um pai que acha que o filho não vai ser capaz. Pode ser que talvez ele tenha tentado e não conseguiu, mas é o limite daquela pessoa. Então, olhe com amor, olhe com carinho para essas pessoas, principalmente se são pessoas importantes para você, mas não deixe que o limite delas seja o seu limite, ok? E o que você deve fazer nessas situações é o seguinte: se essas pessoas que minam a sua autoconfiança são pessoas que você não quer ou você não pode se afastar, procure não falar tanto dos seus objetivos com ela ou se aproximar de pessoas que sonham tão alto quanto você. Conheça essas pessoas, investigue a vida delas. Isso vai se tornar uma fonte de inspiração e de confiança para você. Vai te trazendo a certeza de que é possível, apesar das adversidades, apesar dos desafios. Então, recapitulando, se você é uma pessoa que quer se tornar mais autoconfiante, comece reduzindo as suas fontes de ansiedade, sobretudo se preocupando mais com aquilo que você pode influenciar. Foque mais no seu presente, usando o seu passado como uma fonte de inspiração e de aprendizado. Cultive a sensação de dever cumprido, estabelecendo metas que te desafiam, mas que sejam realistas para você. Normalize o seu fracasso e se afaste daquelas pessoas que minam a sua autoconfiança. E se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que podem estar precisando dessas estratégias para aumentar a autoconfiança e entre em contato comigo. Conta pra mim como foi a sua experiência por aqui, o que você gostou, o que você não gostou, qual conteúdo sobre autoconhecimento você gostaria de encontrar aqui no canal. Eu tô sempre disponível, você pode me mandar mensagem no @mariananichelle_, no e-mail, no site, eu vou adorar conversar com você. Até o próximo episódio!